Olá, você que apoia a restauração da monarquia, seu canal Brasil Monarquista. E no assunto do vídeo de hoje nós vamos falar sobre o príncipe Gastão de Orleans, o Conde D. Mas antes de eu entrar no assunto do vídeo, eu gostaria de deixar indicado a página do meu Twitter e do meu Instagram. Quem quiser me seguir, pode me seguir lá, tá aqui, os links na caixa de informação. Também gostaria de deixar indicado a página da OMB, que é a Organização Monarquista do Brasil, que está fazendo parceria com a gente. E também, claro, eu gostaria de deixar indicado a página e o canal da Confederação Monárquica do Brasil, que é liderada por Rodrigo Brasileiro. Então, a Confederação Monárquica faz um excelente trabalho, fazendo lives, explicando a história do Brasil, explicando a Constituição Imperial de 1824. Então, lá tem muito conteúdo que nós podemos aprender mais. Então, para quem quiser acompanhar o trabalho deles, está aqui na caixa de informação o link do canal e da página deles. Então, vamos começar. Príncipe Luís Felipe Maria Fernando Gastão de Orleans, o Conde D. Nasceu em 28 de abril de 1842. Escolheu a carreira das armas, primeiro cursando a Academia Militar de Segóvia e buscando depois ação no Marrocos, onde cobriu-se de louros na Batalha de Tetuã. Aquele a quem estava reservada a patente de Marechal do Exército chegava assim no Brasil em 1864. Já temperado em combate e com brilhante folha de serviços. Eclodida a Guerra do Paraguai, o curso do conflito em sua última fase o levou à chefia das Forças Nacionais, que exerceu com brilho e grande competência. Sua afeição ao Brasil foi inteira e constante. Dedicou 25 anos de sua existência ao Brasil, pátria que foi adotada por ele por ocasião de seu matrimônio com a princesa Isabel. Na Guerra do Paraguai, foi solicitado que o conde retornasse ao Brasil para se juntar ao exército brasileiro e contribuir para a batalha em favor do Brasil, pois quando foi solicitado ao conde que ele voltasse ao Brasil, ele estava em viagem de lua de mel na Europa com a sua esposa, a princesa Isabel. Então ele volta imediatamente. Foi somente depois de várias batalhas que após o comandante supremo do Exército Brasileiro, o Duque de Caxias, sair do comando, que o Conde D pôde assumir o posto para conduzir as últimas operações da guerra, conflito que chegaria ao seu fim em março de 1870. Ao retornar ao Brasil, o Conde é recebido como herói. Conde D sempre defendeu a soberania do Império e sempre se manteve leal ao Imperador do Brasil. O exílio para o conde durou mais de 30 anos, assim como todos os membros da família imperial que foram exilados na França. Ele foi convidado a retornar ao Brasil em 1922 para comemorar o centenário da independência, mas ele acabou falecendo por mal súbito a bordo do navio Massília. Faleceu com 80 anos, mas deixou seu legado de herói brasileiro. Então, o Conde D, ele sempre defendeu a soberania do Brasil, ele sempre lutou para defender o nosso país. Não somente na Guerra do Paraguai, mas ele sempre se manteve fiel ao Império do Brasil. Então, isso fez com que ele fosse reconhecido como herói do nosso Império. E também, Conde D, ele deixa uma carta de despedida a todos os brasileiros, que eu vou ler aqui. Aos brasileiros, a todos os amigos que nesta terra me favoreceram com a sua sincera e para mim tão prezada afeição, aos companheiros que há longos anos já partilharam comigo as armaduras em prol da honra e a serviço da pátria brasileira, a todos os que na vida militar ou na civil até há pouco se dignaram comigo elaborar, a todos aqueles a quem em quase todas as províncias do Brasil devo fineza sem número e generosa hospitalidade, e a todos os brasileiros em geral um saudosíssimo adeus e a mais cordial gratidão. Não guardo rancor a ninguém, e não me acusa a consciência de ter cientemente alguém feito mal. Sempre procurei servir lealmente o Brasil na medida de minhas forças. Desculpo as acusações menos justas e juízos infundados de que por vezes fui alvo. A todos ofereço a minha vontade, em qualquer ponto a quem o destino me leve. Com a mais profunda saudade e intenso pesar, afasto-me deste país, no qual vivi, no lar doméstico ou nos trabalhos públicos, tantos dias felizes e momentos de imorredoura lembrança.
Neste sentimento acompanha-me minha mui amada esposa e nossos ternos filhos, que, debulhados em lágrimas, conosco empreendem hoje a viagem do exílio. Preza a Deus que, mesmo de longe, ainda me seja dado ser em alguma coisa útil aos brasileiros e ao Brasil. Então, essa foi a carta de despedida do Conde D, que quando ele saiu do Brasil, quando ele teve que se exilar, junto com a sua esposa e a família imperial na França, ele, com pesar e muita tristeza, ele teve que sair do nosso país, que por 25 anos de sua vida, ele dedicou ao serviço do Brasil, ele se dedicou ao serviço do nosso país e defender a soberania do nosso país. Ele sempre se manteve fiel ao Império do Brasil. Ele sempre se manteve fiel e ele sempre fez de tudo para defender o nosso país. E por causa disso, ele é reconhecido como herói do Império Brasileiro. Então, esse foi o assunto do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Agradeço quem assistiu até agora. Muito obrigado.